A paz, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo devocional aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Nós estamos em nossa série Bem-aventuranças, onde todos os dias nós publicamos uma bem-aventurança para a sua vida. Se você não viu, tem diversos outros vídeos sobre bem-aventuranças no nosso canal. Vá lá na seção de vídeos e veja desde o primeiro, pois eu tenho certeza que Deus ele vai edificar a sua vida. A bem-aventurança que nós vamos falar hoje está escrita em Mateus capítulo 5, versículo de número 7, que diz o seguinte: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Meus irmãos, a misericórdia, ela tem se definido por diversas pessoas como bondade em ação. A misericórdia nada mais é do que você não dar para a pessoa aquilo que ela merecia. Como isso? Eu vou explicar. Nós, homens e mulheres, pecadores, cheios de falhas, o que nós merecíamos por causa do pecado? A morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, e todos nós merecíamos isso. Mas Deus ele não deu para nós o que nós merecíamos. Muito pelo contrário, ele foi bondoso conosco, oferecendo a salvação. Ele entregou seu filho para morrer na cruz do Calvário e possibilitar cada um de nós ser salvo. Nada mais é do que a misericórdia de Deus para conosco, a bondade em ação para conosco. E eu procurando um texto na Bíblia Sagrada que melhor explicasse essa misericórdia bíblica e que nós devemos ter em nossa vida, e eu achei a passagem do bom samaritano. O bom samaritano ele está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Depois, se você quiser ler lá, fique à vontade, mas eu vou explicar para nós ganharmos tempo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele conta a seguinte história: um certo homem ele descia de Jerusalém para Jericó, e nesse caminho de Jerusalém para Jericó ele foi atacado por salteadores, os quais roubaram ele, espancaram ele e retiraram todas suas vestes e deixaram ele ali no meio do caminho como morto, e foram embora. E aquele homem que estava como morto, também naquele mesmo caminho descia um sacerdote, e aquele sacerdote ele olhou para aquele homem, mas passou reto e não ajudou ele. E da mesma forma descia por aquele caminho um levita, e aquele levita também olhou para o homem que estava quase como morto e passou reto. Só que naquele mesmo caminho desceu um samaritano, e aí vem o porquê da parábola do bom samaritano, né? Porque ele realmente tinha um coração bom. E esse samaritano, ele aproximou deste homem que estava quase como morto, aproximou-se dele e atou as suas feridas. Atou as suas feridas com azeite, com vinho, colocou ele na sua cavalgadura, no seu cavalo, né? E levou ele para uma estalagem. Deixou ali naquela estalagem para ser cuidado. E ele falou para aqueles que iam cuidar dele: cuida dele, e na volta eu pago tudo que ele custou a vocês, né? Daí Jesus, no final dessa passagem, ele pergunta para aqueles que o escutavam: qual desses foi mais misericordioso? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E claro que o povo respondeu: o samaritano, o que usou misericórdia com ele. E é exatamente esse exemplo que nós devemos ter em nossa vida. Perceba que o sacerdote e o levita, eles eram homens que cuidavam do templo do Senhor, mas mesmo assim eles não ajudaram aquele que estava quase como morto. Agora o samaritano, que não tinha muito a ver com o templo do Senhor, que até era rejeitado de uma forma ou de outra pelos judeus, ele foi lá e usou de misericórdia. Meus irmãos, nós temos que ser homens e mulheres que tomem esse exemplo e faça também no nosso dia a dia. Usar de misericórdia para com o nosso próximo, usar de misericórdia para com as pessoas. Será que nós temos realmente oferecido às pessoas um ombro amigo, um ombro que possa ter auxílio e ajudá-las
Ou será que nós temos sido aquelas pessoas que ficam muitas das vezes falando mal, difamando ou fazendo coisas semelhantes a essa? O bom samaritano, ele nos deu um exemplo. Ele atou as feridas com azeite e vinho. Ele atou as feridas daquele que estava quase como morto. E será que nós temos atado as feridas das pessoas ou será que nós temos criado mais feridas nelas? Será que as nossas palavras são como cura para as pessoas ou será que as nossas palavras são como morte ou para fazer feridas nas pessoas? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para a sua vida. Mas lembre-se sempre que a Bíblia Sagrada disse, na bem-aventurança que nós lemos, que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, se você quer mesmo que a misericórdia de Deus ela venha sobre a sua vida, você também deve exercer essa misericórdia com outras pessoas, igual o bom samaritano. Amém? Eu espero que os irmãos tenham gostado desse devocional. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário. Com certeza ajuda muito a continuar aqui pregando e falando da mensagem de Deus. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo como esse, entre em www.enfoquebiblico.com.br, é o nosso site. Lá nós postamos diversos estudos bíblicos, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Espírito Santo.